O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no legislativo da cidade. Seja bem-vindo ao Isso é Tão CVJ, o podcast da Câmara de Vereadores de Joinville. A partir de agora, você fica por dentro dos principais assuntos discutidos aqui na CVJ na última semana. O que a gente te pede em troca, uma avaliação bem legal com 5 estrelas se você achar que a gente merece. Esse episódio chega nas plataformas em 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. E vamos relembrar um personagem da política de Joinville que entrou para a história, o médico, jornalista e político negro Abdon Batista. Olá Jefferson, as mulheres negras seguem abrindo caminhos na política catarinense. Olá Carlos, olá Patrick, olá a todos que escutam o nosso podcast. Vou falar um pouco aí de representatividade com um pouco de matemática junto aí, vamos lá. Mas isso promete, hein? Patrick, ele é famoso, mas pouca gente se lembra da história do Abdon Batista, né? Ô Carlos, eu acho que a maioria, ao ouvir esse nome, vai lembrar ali da rua onde tem várias óticas aqui em Joinville, mas não vai lembrar do político, um dos principais políticos, inclusive joinvilense, ali na virada do século. Muito bem, a gente vai ajudar as pessoas a relembrar agora, né? Esse importante personagem da nossa política. Estamos juntos então aqui para essa conversa boa e você pode se juntar a nós. Participe pelo WhatsApp 47991957089. No próximo episódio, nós lemos a sua mensagem aqui no Isso é Tão CVJ. Agora sim, vamos nessa. Isso é Tão CVJ. Uma lei de 2011 criou o Dia Nacional da Consciência Negra. 20 de novembro remete à data de morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, em 1695, ou seja, 328 anos atrás. E nesse dia a gente tem que refletir sobre a participação das pessoas negras na política. Aqui na Câmara de Joinville nós temos uma vereadora entre 19. Ana Lúcia Martins, do PT, foi a primeira mulher negra da CVJ. Na Assembleia de Santa Catarina, a segunda mulher negra tomou posse em outubro. Antes dela, só Antonieta de Barros tinha sido deputada em 1934. Jefferson dos Santos, o caminho delas não é fácil. Realmente, Carlos, a política é um caminho difícil para alguns segmentos da sociedade, com certeza. Podemos incluir então aí a questão da população negra, especialmente aqui em Santa Catarina. Com base nos exemplos que você trouxe aí na chamada. E até para preparar a minha participação aqui no episódio de hoje do podcast, eu tive dificuldades para obter algumas informações. No último censo do IBGE de 2022, ainda não há informações detalhadas sobre a composição da população dos municípios. Eu tenho aqui, são algumas projeções que o Instituto fez ainda na década passada. Segundo esses estudos, o índice da população de negros em Joinville varia, segundo essas estimativas, de 14% a 18% da população, ou seja, ficaria, mantendo essa proporção, ficaria hoje a população negra em Joinville em torno de 100 mil habitantes. Em termos de representação na Câmara, esse índice representaria, desculpa a repetição de palavras, enfim, representaria 1/5 das cadeiras, mais ou menos, ou seja, entre 3 e 4 vereadores. Não é o atual cenário desta legislatura e também não foi o cenário das últimas legislaturas, pelo menos do que a gente acompanha aqui como servidores. Hoje temos, você mencionou aí o caso, a vereadora Ana Lúcia, do PT, como uma representante das causas da população negra, e eu acho que com base nisso a gente pode afirmar que há uma subrepresentação da população negra dentro da política municipal. Para quem nos ouve entender melhor esse lance de representação, vou usar aqui um exemplo geográfico. Vamos supor que 50% dos joinvilenses moram na Zona Norte e 50% na Zona Sul, mas na Câmara, ainda nesse cenário hipotético, 70% dos vereadores são da Zona Sul. Significa que há, então, uma subrepresentação geográfica da população da Zona Norte. E o que isso significa? Que a tomada de decisões políticas, ela vai ser, então, pautada no que embasa o interesse de vereadores da Zona Sul. Isso me compreende? Sim, entendemos você.
Então, é a mesma coisa. Basta a gente fazer um raciocínio lógico aí que dá para compreender o que é essa subrepresentação da população. E por isso que, às vezes, os debates sobre empoderamento feminino e pautas relativas ao racismo, elas não avançam porque são assuntos que ficam sufocados dentro dos debates. A gente vai falar aqui também, mais tarde, sobre Abdão Batista, entre tantos vereadores que passaram aqui pela Câmara. O Abdão Batista, no caso, foi prefeito, né? Mas eu tenho aqui os registros de vereadores da população negra. Sandro Silva, que foi presidente da Câmara. Bastante lembrado, né, Sandro Silva? Eu não anotei aqui o ano que ele foi presidente da Câmara. Patrick, lembra de cabeça aí? Não? Foi antes do Odir Nunes. Deve ter uns 12, 13 anos? 2011, talvez. 11, 12, né? E também 2 suplentes. Israel Petróleo, em 2017, e José Júlio Cavalheiro, em 2010. Eu tentei falar com a vereadora Ana Lúcia para ela trazer uma opinião dela sobre o tema. Ela não conseguiu mandar até o início da gente fazer a gravação aqui, mas a gente conseguiu falar com a deputada estadual Vanessa da Rosa. Você chegou a falar com ela, não? Isso, Carlos? a Vanessa da Rosa mandou um áudio pra gente. Ela que fica na Assembleia Legislativa até hoje, né? 20 de novembro. E ela falou sobre essa representatividade pra gente aqui no Isso é Tão CVJ. Vamos ouvi-la. Quando se trata da representatividade do negro na política catarinense, a gente pode dizer que ela é muito pequena, né? É muito pequena. Se nós analisarmos que eu cheguei agora na Assembleia Legislativa, 89 anos após Antonieta de Barros, quase um século após, né, a gente já tem dimensão do tamanho dessa problemática no nosso estado. Porque, óbvio que nós temos um número de mulheres muito pequenos nas assembleias legislativas do país, no parlamento. Nós temos um número menor ainda de mulheres negras, né? Em se tratando de mulheres, nós somos 18%. Mulheres negras são só 7%. Então, é um número mínimo. A gente não pode naturalizar que ficar 89 anos sem uma representação negra na Assembleia Legislativa não é normal, e a gente não pode naturalizar isso. Olha, nós temos aqui em Joinville uma vereadora negra, que é a Ana Lúcia Martins. Nós temos em Florianópolis mais uma vereadora negra. Nós temos em Brusque a Marlina, que é vereadora negra. Nós tivemos há muito tempo atrás em Florianópolis o Márcio de Souza, que também foi vereador. Nós tivemos o Sandro Silva em Joinville, depois assumiu um tempo como deputado estadual. E de lá para cá, a gente não teve mais ninguém, né? Então, isso mostra o tamanho do racismo. A gente tem que, né, tem que dar nome aos bois, e da dificuldade que o povo negro tem para alcançar esses espaços de poder e espaços de decisão, né? Porque não é simples você fazer uma campanha política, uma campanha para eleição, né? Precisa estrutura, precisa investimento, precisa apoio dos próprios partidos. Agora, já passou da hora da gente ter mais representatividade, né? O Brasil é um país gigante, um país que se formou com a contribuição de diversos povos, né? Mas somente o povo negro passou quase 400 anos num regime escravocrata, um verdadeiro sistema escravista, que foi liberto, entre aspas, sem a mínima condição de exercer a sua cidadania, a sua dignidade, sem políticas públicas de habitação, de saúde, de educação. Os resquícios disso tudo estão aí à tona, né, quando a gente fala dos índices de desenvolvimento da população negra em todas as regiões do país. Então, nós precisamos fomentar políticas públicas de incentivo a candidaturas negras. A gente precisa dessa representatividade, e Santa Catarina, mais do que qualquer outro estado do país, precisa mostrar que existem negros aqui, existe uma quantidade significativa de negros, esses negros ajudaram a construir Santa Catarina. Nada mais justo que a gente esteja ocupando esses espaços de representação, espaços de decisão, e que a população negra consiga também ver essa representação, se sentir representada. Você veja, eu estou há 30 dias, vai fazer 30 dias agora que eu estou na Assembleia Legislativa, e o meu gabinete vive cheio. Eu recebo muitos convites para estar em diversos espaços, universidades,
eventos, outras prefeituras. Há uma ânsia, e ficou muito claro assim para mim, ficou muito nítido que há uma ânsia da sociedade catarinense por mais representatividade, né? Então, eu me sinto muito satisfeita de poder dar continuidade aí ao legado de Antonieta de Barros, que foi uma guerreira, né? Uma mulher à frente do seu tempo, que já em 1934 conseguiu um feito em Santa Catarina, né? Nós tivemos o sufrágio feminino em 1932 e Antonieta, em 1934, consegue essa eleição, né? Mulher preta, periférica, professora, né? Conseguiu romper barreiras. Então, eu me sinto muito satisfeita em poder marcar história, fazer história, um simbolismo muito grande nessa minha chegada à Assembleia Legislativa, e só por isso eu já me sinto muito satisfeita. Essa foi a deputada Vanessa da Rosa, a única representante das pessoas negras na ALESC. Eu estava procurando se havia mais negros na ALESC e vi aqui uma reportagem da Folha do ano passado. O único deputado estadual negro em Santa Catarina, na verdade, é branco. É o título da reportagem, que foi quando o Júlio Garcia, do PSD, ele que foi presidente da ALESC, ele tinha sido cadastrado no TSE como negro, como pardo, na verdade. Mas, na verdade, ele é branco. Na verdade, isso foi um erro de cadastro. Na Câmara dos Deputados, dos 513 deputados federais, 24% são negros. Quando olhamos para a população, segundo o G1, o número revela a falta de representação. 56% dos brasileiros são negros. Então, quer dizer, 56% dos brasileiros são negros e 24% da Câmara dos Deputados é negra. Inclusive, eles estão tentando fazer uma bancada de pessoas negras na Câmara dos Deputados agora. E uma notícia que entristece a gente nesse 20 de novembro é que Santa Catarina é recordista quando o tema é injúria racial. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, o estado teve o maior registro de casos no Brasil, com 2.865 violências, uma média de 7,8 registros diários. Essas são informações da Justiça de Santa Catarina. Aqui no caso de Joinville, a própria vereadora Ana Lúcia, logo que foi eleita, recebeu mensagens também de ameaças. No caso, a vereadora de Brusque, a Marlina, que a Vanessa da Rosa citou ali na Sonora, ela também sofreu, podemos classificar aqui, com uma perseguição política, que tentaram caçar o mandato dela por algumas vezes. A gente pode analisar que talvez possa estar existindo aí indícios de uma mudança no cenário político, porque a gente fala aqui da representação de negros lá no início do século e passa décadas sem ter assunto para trazer aqui para a gente debater, e a gente vê uma mudança de cenário agora, né? Tem a primeira vereadora negra em Joinville, a primeira em Brusque. No Paraná também, algumas cidades começaram a ter representação da população negra. O tempo vai nos dizer se o cenário está mudando ou não. A gente torce por uma melhora, né? Para para que todo mundo possa ser representado na Câmara, né? Na Câmara, nas assembleias. Falando nisso ainda, no dia 20, agora, hoje, a Câmara entrega a medalha Antônia Alpaides a pessoas que se destacaram na luta pela igualdade racial. São vários homenageados. Eu quero destacar a homenagem ao projeto Caminho Curto, da Univille. Ele foi criado em 2018 para promover ações integradas de vivência, ensino, pesquisa e extensão com a comunidade remanescente quilombola Beco do Caminho Curto. Essa comunidade fica na Zona Norte. O projeto da Univille leva atividades de saúde, direito, história, cidadania, justiça social e direitos humanos aos moradores do Caminho Curto. Além desse projeto, quem será homenageado é o Fernandinho, o esporte, ex-jogador do JEC. Patrick deve lembrar do Fernandinho, jogador do JEC. Passou aqui por Joinville em 2002, hoje preside o Instituto Desportivo Fernandinho. A missão da entidade é democratizar o acesso ao esporte, educação e cultura e saúde. A entrega da medalha Antônia Alpaides é nesta segunda 20 no plenário da CVJ. Lembra dele, Patrick? Não lembro. Lembra, Jefferson? Jefferson não estava aqui, não tem como lembrar. Em 2002, não. Eu lembro de um lateral esquerdo, Fernandinho, que passou um tempo depois. Não sei se é o mesmo que voltou. Fiquei na dúvida agora. Pode ser. A gente vai descobrir durante a sessão, a gente fala com ele. Bem, a gente já volta a esse assunto. Eu quero só dar uma pausa aqui para lembrar para vocês que existe um quadro chamado O Número da Semana. E ele está no ar agora. O número da semana é 12. 12 meses, para ser mais exato. Esse é o prazo de construção da ponte sobre o rio Piraí, que deve começar em agosto de 2024. A expectativa é da CEINFRA e foi informada aos vereadores da Comissão de Economia.
A obra deverá custar 8 milhões de reais. Alguém tem outra sugestão de número da semana? Não, então tá bom, vamos em frente. Nome de lar de crianças, nome de cidade, Abdon Batista está em vários lugares, mas não está muito fresco na memória do joinvilense. Patrick Abdon, que era negro, foi um grande homem da política local. Foi mesmo, Carlos. Você sabe o que é um soteropolitano? Essa é fácil. Ah, meu essa é querido, fácil. essa é fácil. Então responde. Então respondam. É quem nasce em uma capital brasileira aí. Qual capital? Salvador. Salvador, Essa é. parabéns. A palavra grega soteros é Salvador. E veio da Bahia um soteropolitano chamado Abdon Batista. Veio para cá para comandar os rumos da nossa Joinville. Então veja só, um baiano comandando aqui uma cidade de forte imigração germânica. Esse foi o Abdon Batista, tá? Vale a pena recordar que nos dias dele, Abdon não se identificava como um negro, mas há biógrafos que dizem que sua mãe biológica era negra. Então, o reconhecimento de Abdon como negro, que é um reconhecimento feito nos dias atuais, né? Isso é feito atualmente, é importante lembrar que não existia essa reivindicação lá nos dias dele, né? Ele não se identificava assim. Como é uma biografia muito extensa, nós vamos ter que tentar dar uma resumida aqui na biografia dele, né? Nasceu em 1852, o Abdon, diplomou-se médico na Bahia, um diploma que foi contestado por aqui por motivos políticos, mas depois se comprovou que ele realmente foi médico. Da Bahia, ele veio para São Francisco do Sul. E aqui em terceiras núpcias, ele se casou com uma mulher da família Nóbrega de Oliveira. Os Oliveiras tinham várias fazendas por aqui, São Francisco do Sul, Joinville, e tinham fazendas com escravizados, né? E então ele foi alçado a uma boa condição econômica, social, e até foi inserido no meio político ali, junto com o sogro. Eles tinham um jornal que defendia o Partido Liberal. De São Francisco do Sul, ele veio morar em Joinville, se tornou sócio de uma grande empresa de beneficiamento de erva mate. A erva mate descia ali pela estrada Dona Francisca. Se tornou uma das maiores empresas aqui do estado. Ele, o Ernesto Canac e o Procópio Gomes ganharam muito dinheiro com a erva mate. Na política, ele foi presidente da Câmara de São Francisco do Sul. Ele participou das legislaturas de duas aqui, né, na Primeira República, lá no comecinho da República. Legislatura de 1892 e 1893. Ele foi eleito. Mas como houve uma tomada de poder ali em Desterro, em Florianópolis, né? Os federalistas tomaram o poder, as eleições foram anuladas e intendentes foram nomeados direto por Florianópolis. Só que Abdon Batista estava entre esses intendentes que assumiram o papel de vereadores. Daí depois, na segunda legislatura, ele foi eleito, inclusive foi escolhido o presidente da Câmara, e ele tinha simpatia pelos federalistas, pela causa federalista. Os federalistas vieram do Rio Grande do Sul, lá com Gomercindo Saraiva. Eles avançaram, o Rio Grande do Sul avançaram em Santa Catarina e entraram em Joinville, né? E como ele tinha simpatia, o Abdon Batista facilitou a entrada dos federalistas aqui em Joinville. Um capítulo muito legal da história de Joinville é esse, né? Só que os federalistas perderam a guerra para os legalistas, lá, os florianistas, né? Então, o que aconteceu é que houve uma caça às bruxas. Daí o Abdon Batista teve, esperto, ele percebeu que estava correndo perigo. Ele se mandou daqui de Joinville e foi parar na Argentina. E se não tivesse fugido aqui de Joinville, certeza que ele teria sido executado naquela circunstância. Nossa, né? isso parece um filme de ação, né? Quer dizer, ele fugiu para a Argentina para não ser executado. Muitos federalistas reais ou imaginários foram executados naquela ocasião. Então, se ele não tivesse sido esperto, tinha sido fuzilado. Bom, ele foi superintendente de Joinville por 2 mandatos, então ele teve 2 como vereador e 2 como superintendente. A historiografia de Joinville confunde isso, chama tudo de prefeito, mas não é. Ele foi prefeito só em 2 ocasiões. 2 ocasiões seguidas, né? Que terminou ali em 1921.
Ele foi deputado estadual em 4 ocasiões, 2 delas na época da monarquia, portanto era deputado provincial. Ele foi vice-governador, assumiu interinamente como governador, por isso ele é considerado o primeiro governador negro de Santa Catarina, né? O único até. Ele assumiu o governo do estado de forma interina. E ele teve 4 mandatos como deputado federal e ainda foi senador. Então dá para comparar assim o Luiz Henrique, talvez, né? A envergadura política do Abdon. Quando Abdias do Nascimento assumiu o mandato dele de senador em 1990, um homem negro, né? Ele foi apontado como o primeiro homem negro do Senado. Aí ele mesmo rebateu essa declaração, dizendo que houvera outros negros antes dele, mas que não assumiam a sua etnia. Então, Abdias mencionou Nilo Peçanha, que foi presidente do Brasil também. Ele não se assumia como negro, Nilo Peçanha, mas a etnia dele era essa, né? Mas o Abdon Batista foi senador antes do Nilo Peçanha. Então ele foi um senador negro, né? Se nós aceitarmos essa reivindicação atual de que ele era um homem negro, ele foi um homem negro antes, inclusive, até do próprio Nilo Peçanha. Então, aí está um homem, né, que ocupou altos cargos na arena política nacional, e ele era negro, né? E essa é a biografia do nosso Abdon Batista. Muito legal. E quer dizer, não só importante para a política local, né? Para a política estadual, né? Você comparou a Luiz Henrique da Silveira, né? Quer dizer, pode ser um Luiz Henrique daquela época. Sim, ele tinha uma grande envergadura política. Eu queria fazer uma ponte para o Paraná aqui agora. Vamos lá. Uma Paraná, quer dizer, essa falta de representatividade também acontece. Também acontece. De cabeça de imediato lembrar um político paranaense negro, Já é difícil. já tá difícil pra mim aqui. De cara, assim. Pois é. Peguei o Jefferson de surpresa, eu queria dizer aqui, isso não estava combinado. Tem que ter pesquisado. Né? Mas essa falta de resposta, ela já diz tudo, né? Fica aí a resposta já dada aí. Não lembro de cabeça aqui. Fica aí a resposta. Bem, vamos fazer uma pausa agora nesse assunto para falar das notícias da semana que passou. Foi aprovado na sessão do dia 14, por 12 votos a 4, o projeto que fixa novo subsídio mensal para os vereadores da próxima legislatura, que começa em 2025. A autoria do projeto é da mesa diretora da CVJ, com assinatura da maioria dos parlamentares. Segundo a proposta, o novo valor será de R$ 19.500, observado o teto de 5% da receita do município e os limites de despesa com pessoal previstos na legislação vigente. A justificativa do projeto ressalta que a proposta, que passará a valer somente para a próxima legislatura eleita no ano que vem, será de cerca de 75% do subsídio que é oferecido a um deputado estadual, conforme autorizado em lei. Votaram contra os vereadores Neto Peters, Érico Vinícius e Alisson, todos do Novo, e Cleiton Profeta, do PL. E por falar em próxima legislatura, não haverá aumento no número de vereadores em Joinville, nessa legislatura que vai ser eleita no ano que vem, 2024. Decidiram os parlamentares da cidade na segunda-feira, dia 13. Embora os números do censo de 2022 apontem as possibilidades deste total subir mais 8 cadeiras e chegar a 27, os vereadores joinvilenses não apoiaram a iniciativa e vão manter 19 vereadores na cidade. Pelo censo 2022, a Câmara poderia comportar 27, como eu falei. Na comparação com outros municípios da região sul, Joinville está em 16º lugar entre as cidades com maior número de vereadores, sendo a terceira maior. Patrick, questão de ordem, Patrick. Ô Carlos, sabia que nós já tivemos 21 aqui em Joinville? Tivemos 21. Quando foi que a gente teve 21 vereadores, Foi Patrick? de 1983 a 2004. 83 a 2004? E na 15ª legislatura, que foi a posterior a 2004, talvez 2008, não sei, nós tivemos 18 vagas. Um número estranho que é par, né? Geralmente é ímpar. 18, não sei. Aí depois passou para 19 atual. Nossa, você lembra por quê? Você que é joinvilense há muito tempo. Há quantos anos você é joinvilense? Desde que eu nasci. Isso tem quanto tempo? Isso tem 40... Oh, revelar a minha idade. 45 anos. Por que será que caiu o número de vereadores? Você lembra dessa discussão? Tem pressão, né? Pressão dos órgãos aí, a CIG, órgãos assim, de que é muito vereador. Tá bom. É porque acho que gera a impressão para muitos de que mais vereador é mais gastos, né? Talvez não, depende, né? Tem que fazer a conta aí. Eu falei aqui uma entidade, o nome dela, mas não sei se é ela, tá? Mas se não for ela, é uma entidade semelhante, que gerou pressão justamente por esse ponto que o Jefferson trouxe aí.
Pois é. Vamos pesquisar e trazer essa informação no próximo Isso é Tão CVJ. Momentos finais do podcast, Jefferson tem uma Eu quero fala. fazer um convite para quem tá nos ouvindo, quiser mandar um comentário aí pra gente, comentar Isso. sobre o que a gente falou hoje aqui no podcast, né, sobre representatividade, sobre aumento de subsídios, sobre aumento ou não do número de cadeiras na Câmara. Quem quiser dar um pitaco, manda pra gente que a gente Por vai... favor, eu vou repetir aqui o número do WhatsApp. Vou pedir sua ajuda aí que eu tô sem o número. 4799-195-7089. Bota lá na listinha Jornalismo CVJ. Vou até repetir como se fazia no rádio antigamente. 99195-7089. E falando em rádio, Jefferson. Não, eu ia falar outra coisa. Ah, não, só quero falar de rádio. Fala de rádio, então. Depois eu mudo de assunto. Dia 30 de novembro teremos a estreia, a grande estreia da Rádio CVJ 102,3, Rádio Câmara Joinville. 102,3 FM, que já dá pra ouvir. Se a pessoa sintonizar aí no radinho dela, já dá pra ouvir lá uma vozinha bonitinha da Priscila falando lá, uma musiquinha. Já tá pegando lá no Vila Nova, Patrick? Ela pega com um chiadinho, mas pega. Ah, mas logo vai sair esse chiadinho, Jefferson. Diante das informações que o Patrick trouxe aí da importância do Abdon Batista na política de Joinville, de Santa Catarina, do Brasil, né, enfim, eu acho que ele merecia uma rua maior já na cidade, não? O que vocês acham? Que a rua Abdon Batista ali no centro parece tão acanhada, né? Ele, acho que pela proporção política dele, né? O Jefferson, o que tem de personagem histórico, que não é nome de rua aí, cara, na verdade, ele pelo menos ganhou uma. O Haltenhoff, que foi o primeiro presidente da Câmara, nunca não tem. Tinha uma rua que é São Joaquim ali no centro, e até tiraram o nome dele, que é um personagem local, para São Joaquim. Mas eu pergunto pra vocês, tamanho de rua é documento? Se for com o meu nome, eu queria uma avenida. Uma avenida. Todo mundo quer uma avenida, né? Ninguém quer servidão. Ninguém né? quer servidão. Já ouvi essa frase aí na Câmara. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Estamos estourando o nosso tempo regimental. Jefferson dos Santos, até semana que vem, se tudo der certo. Valeu, Carlos. Até lá. Com comentários dos nossos ouvintes, esperamos, né? Esperamos. A gente vai trazer, vai soltar no ar aí. Manda pra gente. Aí, Por pessoal. favor, por favor. Patrick, é sempre um prazer tê-lo aqui. Você que vem a cada 15 dias trabalhar. Você que trabalha a cada 15 dias. Visitem o site da Câmara Institucional Memória CVJ. Exatamente, Memória CVJ. Um trabalho muito legal do Patrick lá. Faz quanto tempo que você está fazendo Memória CVJ? Há uns 3 para 4 anos. É muito legal mesmo. Muito legal, muito legal. Eu espero que um dia eu entre nesse mesmo. Quando eu morrer, que eu entre lá na memória. Eu prefiro entrar na Memória CVJ do que virar nome de rua, hein? Por favor. Se vocês estiverem vivos, vocês levem essa informação adiante. Escrever um artigo sobre ti lá, então. Por favor. Muito obrigado aos dois. Obrigado a você que chegou com a gente até o final deste episódio de número 52 do Isso é Tão CVJ. Apresentado por mim, Carlos Henrique Braga, com Jefferson dos Santos e Patrick Roger Pinheiro. Os trabalhos técnicos são de Rinaldo Amaral e equipe, a chefia de jornalismo de Carlos Henrique Braga, a direção de comunicação de Luiz Fernando Batiste. Siga a Câmara nas redes sociais e fique sempre por dentro da CVJ. Um abraço e até a próxima semana.